Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus, no seu coração. Amém? É uma imensa alegria estar aqui novamente, junto com vocês. E de alguma maneira, através da nossa transmissão, aqueles que posteriormente vão ouvir a mensagem, e não só ouvir, eu espero que interajam com a palavra de Deus, que vocês sejam abençoados. Eu quero confessar uma coisa muito importante para vocês. Esse tema, esse tema que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesses dias, eu considero até hoje um dos mais difíceis de estudar, de entender. Para vocês terem uma ideia, já faz mais de uma semana que eu estou digerindo o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Uma semana. Tentando, orando, buscando discernimento e tentando entender qual era a direção. E uma palavra não saía do meu coração nesses últimos dias. É essa primeira palavra que aparece aqui no slide: gerações. Gerações. O Espírito Santo colocou no meu coração, e essa palavra, irmãos, ficou pulsando, ecoando na minha alma vários dias. Gerações, gerações. Eu confesso para vocês que eu não entendia, e eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor quer dizer? O que eu preciso ouvir a respeito disso? O que o Senhor quer transmitir ao seu povo através desse tema? E aí, então, depois de uma semana, orando, ouvindo a voz do Espírito, discernindo aquilo que Ele tem para comunicar para nós, na sua palavra eterna, imutável, revelada, é o que eu vou tentar, irmãos, em 40 minutos, pincelar, destacar os pontos principais. É muita coisa, muita coisa. Para vocês terem uma ideia, normalmente no domingo eu só reviso a mensagem e tento passar um domingo mais assim, tranquilo, um pouco com os meus filhos, com a minha esposa. Hoje eu passei praticamente o domingo inteiro na presença de Deus, debruçado na palavra, tentando fazer o máximo possível, sempre na dependência do Espírito Santo, para compartilhar com vocês aquilo que ficou no meu coração acerca desse tema: gerações, experiências e obediência. Então, próximo slide, por favor. Desculpa, lá em cima, no meu canto superior esquerdo, vocês estão vendo uma imagem ilustrativa de um senhor idoso com a mão na cabeça de um homem e os outros ao redor dele. Essa imagem representa Jacó abençoando os seus 12 filhos momentos antes da sua morte. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Próximo, por favor. Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49. Gênesis 49. Vou fazer leitura na NVI, que é a Nova Versão Internacional, versos 1 e 2. Depois nós vamos dar um salto lá para o verso 28. E depois nós vamos dar outro salto lá para o verso 33. Gênesis 49, 1 e 2, 28, depois e 33. A palavra de Deus diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que o seu pai, o que diz
seu pai Israel. Verso 28. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Verso 33. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Amém. Esse é o texto base, e alguns outros que eu vou mencionar, talvez alguns a gente faça leitura, outros eu vou mencionar, você anota, grifa aí na sua Bíblia e deixa registrado para que você ao longo da semana medite, estude esses textos. Pois bem, o que eu entendi, a direção que o Espírito Santo me deu ao longo dessa semana, e meditando nesse e outros textos, foi a partir dessas duas gerações. Certamente houveram outras e muitas outras gerações registradas na Bíblia, narrativas sobre essas gerações, mas o que ficou claro para mim, eu quero que vocês entendam, irmãos, por isso que a proposição da mensagem, ela parte dessa linha. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, não se distraísse, prestasse atenção para absorver aquilo que Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra. Então a proposta, ela parte dessas duas gerações. A primeira foi liderada por Moisés. Nós sabemos, eu não vou entrar nos detalhes, Moisés foi o grande líder da nação. No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, é registrado a morte desse grande líder, desse grande homem de Deus. E a Bíblia diz que nunca houve um líder na história da nação israelita como Moisés. Um homem que conheceu Deus face a face. Um homem que ouviu as instruções de Deus face a face. Um grande líder da nação. E foi ele o responsável por conduzir os israelitas após o cativeiro egípcio e peregrinar pelo deserto 40 anos. E quando nós lemos as narrativas dessa geração, nós vemos que foi uma geração que desfrutou, que contemplou com os próprios olhos. E não só contemplou, mas como desfrutou de muitas experiências marcantes com Deus no deserto. E não só no deserto, mas enquanto eles estavam no Egito. E a segunda geração foi a geração liderada por Josué. Nós sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés, um homem que caminhou ao lado de Moisés, um homem que viu com os próprios olhos, que vivenciou de perto as experiências que Moisés teve, a liderança de Moisés. Inclusive Josué estava sob a supervisão de Moisés. E quando Moisés deixa esse mundo, ele parte. O texto bíblico diz que Deus então encarrega Josué, certamente vocês sabem isso que eu estou dizendo, de conduzir uma nova geração, porque o texto bíblico diz que aquela geração de Moisés pereceu no deserto. Então, nasce uma nova geração, e é interessante, depois você lê, estuda o livro de Josué, que uma das primeiras atitudes que Deus requer do povo, dessa nova geração, é a circuncisão, porque aquela nova geração, ela não havia sido circuncidada, e Deus então manda Josué fazer facas de pedra, ai que dor, sem anestesia, sem nada, ai, 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 e passar a faca no prepúcio, naquela carne que fica, que faz parte do testículo masculino, e Deus manda então, e era um sinal da aliança que ele havia estabelecido com Abraão, o patriarca da fé. Lembra disso? Então Josué obedece, circunda toda aquela geração, e eles então seguem rumo a Canaã, e é essa geração
que nós sabemos pelo texto que entra em Canaã e desfruta de uma terra boa que emana leite e mel. Então, é a partir disso que eu quero trazer alguns pontos. Como eu disse, não dá para trazer tudo, irmãos. Aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que eu estudei ao longo da semana, é muita coisa. Eu vou tentar resumir em alguns pontos principais. Mas antes disso, ou a partir dessa proposta, eu quero olhar com vocês agora esse episódio no livro de Gênesis. E no fim do livro, esse texto que nós lemos, é uma narrativa interessante. E ao mesmo tempo comovente, porque envolve fatos reais de uma família inteira, a família de Jacó. E esses fatos, eu não vou entrar nos detalhes, mas se você ler a narrativa bíblica, você vai perceber que esses fatos incluem acertos e erros, inclui fatos envolvendo família, uma família problemática, uma família que é gerada, é formada a partir de um homem escolhido por Deus, mas uma família cheia de acertos e cheia de erros. E na Bíblia, o que nós encontramos são famílias reais, não famílias ideais. Eu acho que eu já falei isso em algum momento aqui. Nós sabemos que o ideal ele foi comprometido pelo próprio ser humano lá no Jardim do Éden. E essa família, ela teve um papel importante na história israelita. E o ponto de partida, nós sabemos, tem início com o chamado e as promessas de Deus para Abraão. Isso está registrado em Gênesis capítulo 12. E antes da sua morte, Jacó então reúne os seus filhos, coloca-os ao seu lado. Uma cena de pais e filhos comovente. Quando a gente mergulha na narrativa bíblica, a gente tenta se imaginar na história. Ele coloca os seus 12 filhos ao seu lado e abençoa cada um deles. E é interessante que Jacó, pela descrição do texto, ele coloca os filhos pela ordem de nascimento. E ele vai abençoando um por um e fazendo declarações características para cada filho. Olha só o verso 3 e 4. Rúben, olha a declaração que ele faz para Rúben. O primogênito, você é meu primogênito. Minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Olha que declaração de bênção sobre os filhos, sobre o filho primogênito. E ele segue, turbulento como as águas. Imagina, quando a gente lê uma declaração dessa, o que passa pela nossa mente? Como é que era a personalidade? Como é que era Rúben na sua personalidade pessoal? Turbulento como as águas. Já não será superior. E aí ele faz uma declaração de um fato negativo do seu filho. Por que não será superior? Porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Olha só, esse episódio está registrado, se você quiser acompanhar depois, Gênesis capítulo 35, verso 22, quando Rúben entra na tenda de seu pai e se deita com Bila, que era uma das suas concubinas. Naquela época, eu já falei aqui, essa poligamia era praticada entre as famílias como um traço cultural forte, porém essa poligamia, ela não era aprovada por Deus. E Rúben, então, nesse episódio, ele entra, se deita com uma concubina do seu pai chamada Bila e desonra a cama, desonra o seu pai com esse ato perverso, com esse ato pecaminoso. E eu quero também lembrar que o autor de Gênesis, ele utiliza uma linguagem poética e cultural para registrar esse momento
Portanto, a gente não deve se assustar, por exemplo, com a declaração que Jacó dirige a Isacar, o seu outro filho. Dá uma olhadinha comigo rápida no verso 14. Olha a declaração sobre Isacar, um outro filho dele. Isacar é um jumento forte. Como é que um pai chama um filho de jumento? Ô, gente, isso é poesia hebraica, irmãos, cultural. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas ou os seus currais. Isso é um elogio, não é um insulto. Porque tem traços aqui poéticos, como eu disse, tem traços culturais. Então Jacó estava ressaltando a força do seu filho Isacar. E um outro fato que desperta atenção nesse texto, e inclusive reforça o ponto de vista sobre esse tema, é justamente uma lembrança que Jacó menciona na sua oração. Volta um pouquinho comigo, capítulo 48, olha o verso 15. Vamos fazer a leitura desse texto, Gênesis 48, 15. E abençoou a José, dizendo, nós sabemos que José, pela narrativa bíblica, José e Benjamim foram os únicos 2 filhos que Jacó teve com a mulher que ele amava, a preferida dele, chamada Raquel. Lembra, Labão tinha as duas filhas, Raquel, Lia e Raquel. Jacó era apaixonado, amava Raquel. No entanto, ele trabalha 7 anos para recebê-la em casamento. E ele então o texto diz que Raquel era estéril. E num determinado momento Deus ouve, Deus atende a aflição de Raquel e concede a ela 2 filhos. Os únicos 2, inclusive um, Benjamim, logo após o parto, Raquel morre. José era o filho preferido de Jacó. Nós sabemos a narrativa dessa história. E nesse momento, olha a lembrança. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Esse é um segundo destaque do texto. No seu contexto, ele traz a lembrança, um fato que precisa chamar a nossa atenção. Ele abençoa José, dizendo que o Deus a quem serviram, presta atenção, olha as gerações aqui, que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje. Essa lembrança dele em oração aponta para um legado central que cada geração precisa buscar e preservar. Abraão e Isaque. Isaque, pai, e Abraão, avô de Jacó, serviram a Deus. Foram homens tementes a Deus. Foram homens que caminharam com Deus, que obedeceram o Senhor. Certamente não foram homens perfeitos nos seus comportamentos, nas suas condutas. Abraão, por exemplo, nós sabemos que quando ele se desloca para o Egito, lembra desse episódio? Ele chama Sara, sua mulher, e diz: Sara, é o seguinte, você é uma mulher bonita, e certamente quando nós entrarmos no Egito e os homens do Egito te verem, eles me matarão para ficar com você. Faz o seguinte, fala que você é minha irmã. E outras condutas, irmãos, de mentiras e comportamentos impróprios, comportamentos pecaminosos, comportamentos contrários às instruções de Deus para eles. Eles não foram homens perfeitos, mas foram homens que andaram com Deus. E é isso que Jacó, olha que lembrança linda, é isso que ele está trazendo a lembrança. E essa lembrança, ela ganha ainda um tom mais especial quando ele menciona com convicção, no final da sua vida, o Deus, eu destaquei essa parte, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje. Eu fiquei pensando nisso, irmãos.
E uma das coisas que ficou no meu coração é que esse legado, ele precisa ser preservado de geração em geração. De avô que passa para filho, de filho que passa para os netos, e assim por diante. E uma pergunta ficou forte no meu coração: que tipo de legado eu vou deixar para a minha próxima geração? Que tipo de legado você vai deixar para a sua próxima geração? Então, destacando essas partes, eu quero então mencionar que a proposta dessa mensagem, quero que vocês entendam isso, foi essa direção que o Espírito Santo me deu. Não é desconsiderar a importância das experiências, não é isso. Que experiências, aliás, que nós temos com Deus ao longo da jornada, sejam experiências a nível individual ou coletivo, irmãos. Eu já vivenciei muitas experiências marcantes com Deus ao longo desses quase 30 anos de caminhada com Ele. Eu sei que vocês aqui vivenciaram momentos marcantes, experiências. Eu sei que cada um de nós aqui, se eu abrisse um momento, 5 minutos aqui da mensagem, eu sei que pelo menos cada um de nós aqui teríamos um testemunho, pelo menos um, de uma experiência marcante que nós tivemos com Deus. É ou não é? Nós sabemos. Então o meu objetivo não é desmerecer, não é desconsiderar a importância das experiências, mas é mostrar a importância da obediência. Foi isso que o Espírito Santo colocou forte no meu coração. Nós sabemos que as experiências, nós vamos ler alguns textos agora, elas ocupam um lugar importante na nossa relação com Deus e uns com os outros. É ou não é? Por exemplo, aqui nessa caminhada em Três Lagoas, há mais de 7 anos, quantos momentos, irmãos? Eu me lembro, por exemplo, dos momentos de oração, de louvor e oração. Aquelas semanas inteiras que nós fazíamos, de louvor e oração. Eu me lembro quantos momentos marcantes. Quantas coisas importantes Deus falou comigo, quantas coisas importantes Deus falou com as pessoas, com os irmãos e irmãs que estavam conosco. Então as experiências, certamente elas ocupam um lugar importante na nossa relação com Deus e na nossa relação uns com os outros, nessa dinâmica de comunidade de fé. Inclusive, elas são necessárias e contribuem para um nível de confiança cada vez maior em Deus. Quanto mais experiências marcantes nós temos, mais a nossa confiança, a nossa expectativa e a nossa confiança em Deus aumentam. Mais a nossa confiança nesse Deus, ela é fortalecida. As experiências, irmãos, eu quero ler esse texto com você. Abre Deuteronômio 4:9. Eu quero fundamentar o que eu vou afirmar aqui agora. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. As experiências têm um caráter memorável e precisam ser contadas para as próximas gerações. Vou repetir: as experiências têm um caráter memorável e precisam ser contadas para as próximas gerações. Tem um amigo meu, pastor, que realiza uma atividade interessante na igreja que ele pastoreia. Eles reúnem as famílias, olham na agenda e no calendário e marcam um dia para que as famílias da igreja se reúnam naquele dia e local e horário específicos. E nesse momento, os pais vão testemunhar aos filhos sobre sua fé. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha que exercício fantástico. Uma geração
transmitindo a outra geração a sua fé. Uma geração transmitindo a outra geração as experiências marcantes que tiveram com Deus ao longo do tempo, da caminhada. Olha que coisa linda. Aliás, um exercício para nós realizarmos em casa, dentro da nossa casa. E olha só esse texto de Deuteronômio 4:9. No contexto, Moisés, o grande líder da nação que eu falei agora, mencionei agora, ele implora ao Senhor. E o motivo da oração de Moisés é que ele, irmãos, queria entrar em Canaã. Mas ele não foi autorizado a entrar por causa de atos de desobediência, de um ato de desobediência. Lembra disso? Então Moisés está implorando ao Senhor. E quando chega, e no capítulo 4 em si é uma exortação de obediência a essa próxima geração que entraria em Canaã. Olha só o verso 9. Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam. Olha, presta atenção. Nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Mas é para conservar só para nós? Era para ficar só na memória daquela geração? Olha a sequência do texto. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. E aí ele segue o texto. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse. Ele segue o texto. Olha só, irmãos, as experiências que esse povo viveu, elas precisavam ser contadas, não só guardadas na memória, mas contadas para as próximas gerações. Por isso que as experiências, como eu afirmei, ela tem um caráter memorável. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem feito na nossa vida ao longo dessa jornada. E mais do que isso, nós precisamos compartilhar, nós precisamos contar às próximas gerações aquilo que Deus tem feito. Eu vou pular aqui uma parte, eu selecionei aqui alguns exemplos de experiências, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vocês sabem que foram muitas experiências que essas duas gerações viveram, foram muitas experiências, irmãos. Para mostrar agora a importância da obediência. E nós sabemos, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que a obediência, ela é um princípio que norteia a nossa relação com Deus. É ou não é? Onde que nós vemos isso logo marcando o início da história humana? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, de maneira mais específica. Quando Deus termina a criação, Ele dá uma ordem para Adão e para Eva. E essa ordem, irmãos, era uma ordem de obediência, que partia do princípio da obediência. Portanto, é um princípio norteador da nossa relação com Deus. Se você quer andar com Deus, se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa obedecer a sua palavra. E num olhar mais restrito ao Antigo Testamento, nós sabemos que essa obediência estava ligada aos preceitos da lei. E essa lei envolvia aliança com Deus. Êxodo capítulo 20, nós encontramos registrado os 10 mandamentos. E os mandamentos, irmãos, como preceitos dessa lei, certamente houveram outras leis, outras ordenanças de Deus para o seu povo ao longo da história, mas os 10 mandamentos é o clássico,
é o essencial da diretriz de Deus para o seu povo, formando um povo que sai do Egito, olha só, que sai de um período extenso de humilhação, de sofrimento, e quando esse povo sai do Egito e começa as andanças pelo deserto, Deus então chama Moisés, vocês sabem a história, até o Monte Sinai. Lá Deus escreve em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não era uma lei engessada, mas eram instruções para preservar a liberdade recém-conquistada daquele povo. E mais do que isso, eram instruções que conectavam o povo, que formaria uma nação a partir de um padrão estabelecido por Deus. Olha a importância dos mandamentos, irmãos. Inclusive, estabelecida por Deus como uma condição fundamental, que inclusive definiria a identidade desse povo. Sabe como que a nossa identidade se forma, irmãos, ao longo da caminhada com Deus? Como que a nossa identidade é formada? Como que o seu e o meu caráter é formado? Sabe como? Aqui, ó, através da palavra de Deus. Ela é um instrumento principal que o Espírito Santo usa para moldar a sua vida. Ela é um instrumento de poda que Jesus fala em João capítulo 15, na metáfora da videira. Ela é um instrumento principal que Deus usa para limpar a sua e a minha vida, para nos podar, para nos colocar em harmonia com o padrão, com a vontade que Deus estabeleceu. E os 10 mandamentos, como preceitos da lei, como requisito da aliança com Deus, com o seu povo, tinha esse caráter. E inclusive, esse texto vale a pena, eu quero ler com vocês também, Êxodo capítulo 19, olha que texto fantástico. Esse é um texto clássico, irmãos, que define a identidade e a vocação do povo de Israel. Presta atenção nesse texto, Êxodo 19, versos 1 ao 6. Se é um texto clássico, e que define a identidade e a vocação de Deus, você concorda comigo que tem que ter um princípio norteador? Você concorda que tem que ter um pilar de sustentação, para que esse povo fosse então formado, para que a sua identidade fosse formada, e esse povo vivesse a partir dessa identidade e dessa vocação? Qual é o princípio? Você consegue enxergar nesse texto? Vamos fazer um exercício rápido aqui agora. Vai lá, Êxodo 19, 1 ao 6. Qual é o princípio norteador? Qual é o pilar de sustentação para a formação da identidade e vocação desse povo? Olha só, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, recém-liberdade, olha só, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte, o grande monte Horebe, o monte Sinai, o monte de Deus. Logo Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão, olha só, irmãos, que palavra, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras
que você dirá aos israelitas. Irmãos, se tem um momento na história que eu queria estar presente, era nessa hora. Eu queria estar lá no meio, lá, na verdade, lá embaixo do monte, né? Que o texto diz que quando Deus falava, até aqueles que se aproximavam do monte, primeiro que não podia se aproximar. Quem se aproximava, seja humano ou animais, eram exterminados na hora, pela glória de Deus. Qual é o pilar norteador? Qual é o pilar central que sustenta a identidade e a vocação desse povo? Isso, obediência. Eu falei agora, né? Eu dei o start, obediência. Olha a palavra de Deus. Se, olha a condicional. Olha a condicional. Se me obedecerem fielmente, irmãos, se tem uma coisa que Deus espera de nós, é obediência e fidelidade. E eu vou dizer para vocês, e eu posso... E eu vou dizer para vocês, irmãos, e posso dizer com propriedade, porque Deus reforçou isso no meu coração esses dias. A obediência e a fidelidade, com certeza, é o que Deus espera de mim e de você ao longo dessa caminhada. Nós podemos, irmãos, viver experiências extraordinárias com Deus. Lembra, eu falei agora há pouco. Eu me esforcei para manter esse equilíbrio na mensagem entre experiência e obediência. Isso é difícil de fazer na exegese bíblica. Nós podemos ter experiências extraordinárias. Nós podemos ver milagres extraordinários com os nossos olhos. Nós podemos, irmãos, fazer tantas coisas. Mas o que Deus requer de mim e de você, do seu povo, é obediência fiel. É isso que Ele está dizendo aqui, ó. Se vocês me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. E qual que é a vocação do povo nesse texto? Olha lá. Vocês serão para mim um reino de... que mais? E uma nação santa. Aqui está a vocação do povo de Israel e é a nossa vocação. Só que eu não vou entrar aqui para eu não me perder. Nós sabemos, irmãos, que essa geração conduzida por Moisés viu com os próprios olhos, como eu coloquei ali na introdução, Deus realizar milagres extraordinários. Quando eles estavam no Egito ainda, um dos episódios marcantes que ressalta aos nossos olhos quando nós lemos o livro de Êxodo a partir do capítulo 6, qual é? É as 10 pragas no Egito. Deus manifestando a sua glória com o propósito de libertar esse povo, de conduzir esse povo até Canaã, porque a intenção de Deus é que esse povo vivesse, caminhasse e fosse luz para outros povos. Então, certamente, o episódio das 10 pragas foi assim algo extraordinário. Como um rio inteiro, o rio Nilo, um dos maiores rios daquela região, se transforma em sangue. E a mais terrível de todas, a 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. O texto diz que quando amanhece Faraó e todo o seu reino,
se derramam em pranto, porque não tinha uma casa no Egito todo, dentre os egípcios, que não houvesse um morto. E durante os 40 anos de peregrinação no deserto, quantas coisas eles viram, irmãos, quantas experiências extraordinárias com Deus. Por exemplo, eu marquei algumas aqui. A travessia do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, lembra desse episódio? Quer ver outro? O maná e as codornizes. Quando o povo reclama, ó Senhor, para Moisés, e Moisés disse: vocês não estão reclamando para mim, vocês estão reclamando direto para Deus, para o próprio Deus. Ó, quem dera o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha que povo, irmãos, de coração duro. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, pelo menos lá a gente tinha pão à vontade, a gente tinha carne à vontade. E Deus diz para Moisés: Moisés, fala para o povo se preparar, vou mandar chover pão e carne do céu. Quer experiência mais extraordinária do que essa, irmãos? Tenta imaginar por um minuto sequer aí no seu lugarzinho sentado, é você deitar de noite, dormindo na sua tenda, no outro dia cedinho, tinha que acordar cedo, hein? Que hora que o sol esquentava, derretia o maná, hein? Eita, turma que acorda meio-dia. Imagina, irmãos, você deita na tenda, sossegado, acorda de manhã, sai, puxa a cortina da tenda, dá uma olhada no arraial, está coberto de pão. Está coberto, está reforrado de carne à vontade. Só que não era pão pronto. Eu acho Deus, como Deus é fantástico. Como Ele ensina a gente a participar dos seus milagres. Às vezes, irmãos, a gente não quer participar dos milagres de Deus. A gente só quer ver com os olhos. Mas esse episódio do maná, dos ensinos extraordinários que a Bíblia nos deixa é esse. O povo precisava não só ver com os próprios olhos, mas o povo precisava pegar o maná, recolher o maná, levar para casa e preparar com o próprio esforço os pães e os bolos. E a Bíblia descreve que esse pozinho branco, como uma sementinha de coentro, tinha gosto de mel. E eles preparavam, comeram durante 40 anos. Às vezes lá em casa a gente come a semana inteira frango, a turma começa a chiar. Eu falo: vixe, nós estamos no lucro. Chia não. Estamos no lucro. Duro é comer frango 40 anos, mas comer frango uma semana... E tantos outros, irmãos, que eu poderia mencionar para vocês nessa mensagem. Mas eu já estou caminhando da transição aqui, na transição para o final. Mas antes disso, eu quero... Dá mais um enter, por favor, Gui. Eu quero destacar alguns pontos da obediência. Dessa segunda geração. Isso. Então, primeiro, ela é um princípio norteador da nossa relação com Deus. Nunca se esqueça disso. Pastor, dá para andar com Deus do jeito que eu quero? Não dá, querido. Pastor, dá para ser discípulo de Jesus, estabelecendo as minhas diretrizes, o meu padrão? Não dá, querido. As diretrizes e os padrões de Deus estão estabelecidos na sua palavra e nós precisamos seguir. Amém? 2, essa obediência estava ligada aos preceitos da lei, nós vimos isso. 3, as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência aos seus mandamentos. E a obediência tem a ver com decisão e não com sentimentalismo. Isso aqui, irmãos, esse quadro descrito para nós tem muita coisa para pensar, principalmente nesse último ponto. Onde nós vivemos dias tão conturbados na história da igreja evangélica, não só no Brasil, no mundo. Eu vou falar um pouco disso no final da mensagem. Que olha como isso é sério, o próprio povo de Deus está confundindo obediência com sentimento. Qual é o resultado disso? É catastrófico, é negativo.
Porque a partir dessa distorção, eu começo a estabelecer minhas próprias decisões. Vou fazer assim, então, eu começo a ser um discípulo seletivo quanto aos princípios de Deus. Isso aqui é difícil, eu não obedeço. Isso aqui eu vou obedecer meia boca. Isso aqui eu não obedeço, afinal de contas, eu não estou sentindo que eu tenho que obedecer. Percebe? Mas essa geração, irmãos, foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Essa geração de Josué que entra em Canaã foi uma geração que obedeceu com suas devidas restrições. Por exemplo, se você for ler, eu não vou entrar aqui por causa do tempo, abrir em Josué capítulo 3, você vai ver que Acã comete um pecado grave, e toda a nação, toda aquela geração padece por causa disso. Então eles obedeceram com as devidas restrições, mas foi essa geração que entra em Canaã. E essa obediência, irmãos, ela envolve uma decisão consciente do povo diante da realidade, inclusive apontada por Josué. Olha só Josué 24:15. Você que é rapidinho de endereço bíblico, corre lá, Josué 24:15. Está escrito assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa. O famoso texto que a gente vê colado no adesivo nos carros: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que o líder da nação, o sucessor, e olha que eu vou falar, irmãos, Josué recebeu uma missão difícil. Certamente ele não substituiria Moisés nas suas experiências, na sua personalidade, no seu jeito de liderar. Certamente cada indivíduo tem uma personalidade. Deus nos chama como nós somos, Deus nos chama com a nossa personalidade. Ele vai ao longo do tempo formando essa personalidade, e as experiências são importantes nessa formação. Mas nesse momento decisivo, irmãos, o líder da nação transfere uma decisão para o povo. E aí? Em outras palavras, tentando parafrasear Josué: e aí? Vocês estão em cima do muro ainda? Ou vocês vão decidir? Vocês servem os deuses que os seus antepassados serviram? Ou o Deus dos amorreus, cuja terra vocês estão? Mas tem uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que esse texto mostra para você, irmãos? Um líder, em outras palavras aqui, eu estou navegando aqui, apaixonado por Deus, um líder formado em obediência pelo seu sucessor, que agora se posiciona diante de uma nação indecisa, dizendo: olha, escolham, mas eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E nós sabemos, eu vou resumir ao longo da narrativa bíblica, enquanto eles caminham rumo a Canaã, Deus manda Josué fazer renovação de aliança. E essa renovação de aliança que aconteceu no monte chamado Monte Ebal, Josué então lê todas as palavras da lei para o povo de Israel. Esse foi o primeiro momento. Antes da sua morte, ele reúne as tribos de Israel, formada pelos 12 filhos de Jacó, que ele abençoou um por um antes da sua morte, lembra? E ele renova a aliança do povo com Deus novamente. Essa renovação de aliança, irmãos, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos ler esse texto, Josué 24, 23 e 24, envolveu obediência e arrependimento.
Não existe aliança com Deus, irmãos, sem obediência, sem fidelidade e sem arrependimento. Olha só esse texto, abre lá comigo, Josué 24. Vinte e 23 e 24, momentos antes da sua morte. Olha o que o texto bíblico diz. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. 23, desculpa. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Para aqui, abre um parênteses, olha que coisa. Até esse momento, a nação carregava consigo deuses estrangeiros. João Calvino, um dos pais da igreja, diz que o coração humano é uma fábrica de produzir ídolos. E é verdade, irmãos. Nós que produzimos os ídolos. O coração humano, após a queda, é inclinado para o mal. Mas nesse momento, ei Josué, hein? Ó, firme, hein? Disse Josué: joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Verso 24. E o povo disse a Josué: serviremos o Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. E o livro termina, olha lá o versículo 31, eu vou passar para a conclusão. O livro termina com uma declaração importante, confirmando essa realidade. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Amém. E eu quero encerrar, irmãos. Pode passar o slide, por favor. Isso. Com uma palavra de encorajamento e uma palavra de advertência. Primeiro, encorajamento. Sejamos uma geração que busca e vive experiências com Deus sem abrir mão da obediência. Amém. Uma geração que aprende a desenvolver uma consciência e uma postura correta e saudável diante das experiências, irmãos. Sabe o que eu vejo no meio evangélico hoje? Desculpe, irmãos, mas é o que eu vejo na realidade. Eu não estou generalizando, mas eu vejo uma cultura de espetáculos. Muito barulho. Sei se você vê isso. Eu vejo isso em alguns episódios. Muito barulho e pouca obediência. É isso que eu vejo, irmãos. Eu me entristeço por isso. Sabe o que eu vejo? Muito barulho e pouca santidade. Sabe o que eu vejo? Muito barulho, mas pouca consagração. Sabe o que eu vejo? Às vezes muito barulho, mas pouca dedicação ao Senhor. Consagração e dedicação a um Deus que espera, que anseia, que desde o início da criação busca relacionamento próximo com a sua criatura. Eu acho fantástico quando eu olho depois de Gênesis 3, Deus visitando o casal de novo no jardim. E naquele momento, pós-queda, Adão já está escondido de Deus, mas Deus se aproxima e pergunta para ele: não o que você fez, Adão? Mas Deus pergunta: onde está você? Adão estava escondido, porque o que ele fizera o afastara do seu Criador. Mas eu quero encorajar você
que está aqui, vocês que vão ouvir a mensagem depois, eu quero te encorajar, busque, vive experiências maravilhosas com Deus. Venha para a oração na quarta-feira com expectativa, irmãos, das experiências maravilhosas que nós podemos ter com Deus. Não venha para dormir na reunião de oração, venha para orar. Venha com expectativa no seu coração do que Deus pode fazer de maravilhoso e extraordinário entre nós. E deixa eu confessar uma coisa para vocês, compartilhar. Quarta após quarta, domingo após domingo, eu venho com essa expectativa, irmãos, até o dia eu estou esperando que eu verei com os meus próprios olhos a glória de Deus se manifestando aqui. Amém? O quanto nós ansiamos por isso, irmãos. O quanto você anseia por isso quando você passa a semana inteira nos seus afazeres. E aí nós reservamos 1 hora, pastor, 1 hora no domingo para estarmos aqui. O quanto disso ocupa o seu coração, irmãos. É disso que se trata. O quanto disso enche o seu coração ao longo da semana. O quanto o seu coração e o meu é cheio dessa expectativa do que Deus vai fazer, do que Deus vai falar, do mover dele em nós, entre nós e através de nós. Sejamos, olha, presta atenção, guarda essa e pratique isso. Sejamos uma geração que aprende a dar às experiências um caráter memorial, uma ferramenta de testemunho para as próximas gerações. O que você tem contado na sua família? Quais os testemunhos que você tem contado das experiências marcantes que você teve com Deus, por exemplo, nessa última semana? Eu compartilhei esses dias com uma pessoa que foi em casa, gosta de conversar comigo, e eu gosto de conversar com ela. Quando ele vai, demora para ir embora. Tem problema não, irmão. E eu estava contando para ele semana passada de uma experiência fantástica que eu tive com Deus logo após sair do culto. E eu contei, não só para ele, mas testemunhei no meu grupo do seminário. Quais as experiências nós temos, irmãos? O que nós temos falado, o que nós temos testemunhado para aqueles que estão próximos de nós? Ai, tem tanta coisa. Passou a hora. E por último, uma advertência. Cuidado com o quê? Cuidado com o triunfalismo, que exclui o sofrimento da realidade humana e, pior ainda, da fé cristã. Abre um parênteses, sabe, irmãos, que muitos cristãos entram em crise na fé por causa de grandes, ou às vezes de pequenas distorções que fazem da própria palavra de Deus e das próprias experiências que tem com Deus. Cuidado com o triunfalismo que tem permeado a cultura evangélica no Brasil e no mundo. Esse tipo de discurso tem ganhado cada vez mais espaço no meio evangélico, exclui do seu ensino o sofrimento. E um dos jargões clássicos, que inclusive eu ouço de vez em quando, chega a me dar urticária, chega a me dar arrepio, é aquele jargão do tipo assim: só vitória, pastor, só alegria, pastor.
Às vezes as pessoas, inclusive alguns amigos, vêm me cumprimentar, só bênção, só vitória, e fico pensando, Senhor, que mundo esses meus irmãos estão vivendo? Fala para mim. É só vitória, irmãos. É só alegria. É só conquista. É só triunfo. É isso que o Evangelho nos ensina. Quer ver? Eu vou dar uma pincelada aqui, mas o que a Bíblia ensina sobre isso? O que dizer, por exemplo, de Abraão? 75 anos de idade, Deus chama ele, sai da sua terra, Abraão, para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia que terra era essa, irmãos. Reúne tudo que ele tem, sua família, e sai perambulando pelo deserto. 75 anos de idade, Abraão tinha. Quer ver mais? O que dizer de Noé? Quer ver mais? O que dizer de Moisés? O que dizer de Jó? Ixi, então... é só alegria? É só bênção? O que dizer de Daniel? O pastor Daniel, pela fidelidade dele ao Senhor, foi parar dentro de uma cova de leões. Pois é. Quer ver outro? O que dizer dos sofrimentos dos profetas? Que foram perseguidos, ridicularizados, presos, encarcerados, mortos. O que dizer dos apóstolos? O que dizer dentre os apóstolos, por exemplo, de Paulo? O que dizer de Estevão? O que dizer dos mártires cristãos pelo mundo? O que dizer sobre Jesus Cristo, cujo alguns textos, por exemplo, Hebreus 5, 8 ao 9, diz que aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. E olha o que eu vou falar, irmãos, pelos relatos bíblicos que nós temos, Jesus sofreu. E quando nós pensamos no sofrimento de Jesus, a primeira coisa que parece que salta na nossa mente é só o momento da cruz. Mas olha para as narrativas dos evangelhos. Jesus foi perseguido, humilhado, ridicularizado, desacreditado. E Filipenses 2:8, que é um texto clássico, que fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Experiências e obediência. Os dois devem alimentar a nossa caminhada. Vivemos as experiências sem abrir mão da obediência. Feche os seus olhos por um momento. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero te encorajar. Se faz um tempo que você não tem experiências com Deus, busque-as. Mas busque-as consciente do lugar que elas devem ocupar na sua, na minha vida, e do lugar que elas devem, inclusive, ocupar nessa comunidade cristã de fé. Mas não abra mão da obediência. Testemunhe das suas experiências para os seus filhos, netos, amigos, parentes, vizinhos. Faça isso. Mas que a marca mais forte que caracteriza a nossa identidade e vocação como povo de Deus seja a obediência. Ore ao Senhor aí no seu lugar. Não sei como é que está a sua vida com Deus, irmãos.
Eu sei que eu sou responsável e comuniquei aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, com todas as minhas limitações e falhas e fraquezas, mas eu tentei comunicar aquilo que Deus colocou no meu coração ao longo dessa semana, ao longo desses dias. E certamente essa é uma palavra para nós digerirmos ao longo da semana. Visitarmos novamente os textos que foram mencionados, visitarmos novamente o texto de Gênesis 49, livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que vai expandindo, expandindo essa narrativa bíblica e vai nos dando uma compreensão melhor daquilo que Deus falou, daquilo que Ele está falando aos nossos corações hoje. E se você precisa se posicionar numa atitude de arrependimento e obediência, faça isso hoje. Faça isso através de uma oração aí no seu lugar. As pessoas que estão em casa, orem, se posicione diante do Senhor. Há uma palavra de Deus liberada sobre nós, irmãos, nessa noite. Há uma palavra liberada sobre nós. E certamente, a partir disso, há uma postura responsável e consciente da igreja diante dessa palavra. Ore ao Senhor. Não se contente, não se alegre, não fique satisfeito com uma vida sem experiências com Deus. Busque-as, vive essas experiências, colocando ela no patamar correto. E caminhe a sua fé, a sua jornada cristã em obediência fiel ao Senhor. É isso, é esse coração que Deus espera encontrar em nós. Obrigado por sua palavra essa noite, Senhor. Obrigado pela sua orientação, Espírito Santo. Obrigado pelo seu encorajamento. Obrigado pela sua advertência ao seu povo nessa noite. Desperta-nos a buscar experiências marcantes com o Senhor. E acima disso, nos dê um coração obediente, fiel a Ti todos os dias da nossa vida. Esse é o legado que eu quero deixar para os meus filhos e netos, Senhor. É essa oração semelhante à de Jacó que eu gostaria de fazer no final da minha vida. Declarar diante dos meus filhos e netos: esse Deus que me guiou até aqui é o meu pastor. Esse Deus que eu segui durante toda a minha vida. Esse é o legado. Ajuda-me e ajude cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós queremos entoar uma canção do Inário Hollines. Nós normalmente cantamos esse hino, Vem Cear, em preparação para o momento da ceia. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu acredito, sim, Deus abençoe as pessoas que vão nos acompanhar posteriormente, acompanhar a mensagem pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe você e a sua família.